Oi! E aí, tudo bom? Então tá bom. Olha só, a gente vai entrar na videoaula de hoje, inaugurando aí uma nova unidade, um novo tema, né? Um novo momento aí das nossas aulas de história, que tem muito a ver com aquilo que a gente estava estudando até semana passada, que é o processo de independência, só que foi da América Espanhola, certo? Você lembra, né? Eu sei que você lembra. Agora a gente vai começar a estudar o processo de independência da América Portuguesa, ou seja, o surgimento do Brasil enquanto um país. Tudo bem? Para isso, essa primeira videoaula, a gente vai trabalhar sobre os movimentos emancipacionistas. Hã? Conjuração Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. Dois processos extremamente importantes para a independência do Brasil e que têm significados, têm questões, têm coisas muito importantes para a nossa sociedade e a gente precisa ter um olhar muito atento para eles. Fechou? Vamos lá então? Então vamos lá. Olha aqui. A primeira questão que a gente precisa trabalhar é relembrar a ideia do pacto colonial. Professor, de novo o pacto colonial, eu já sei o que ele é. Já sabe, né? Eu sei que você já sabe. Então, se você já sabe, você sabe que dentro do pacto colonial havia a ideia de que a colônia ela deveria exportar seus gêneros primários para a metrópole. Vamos ver no caso do Brasil isso daqui? Primeiro, então, a gente pode até pensar no pau-brasil, né? Extrai-se o pau-brasil aqui, naquele período ainda pré-colonial, e leva-se esse pau-brasil para a metrópole, que é Portugal. Depois entra no ciclo do açúcar. Então o Brasil aí produz, né, muita cana de açúcar. Essa cana de açúcar ela é, né, levada, o derivado dela, né, o próprio açúcar é levado para Portugal, tá certo? E por fim, né, até o momento que a gente está estudando aqui, o ciclo do ouro, que é o mesmo processo. O ouro extraído daqui, levado direto para Portugal, tá bom? Só que tem um outro passo do pacto colonial que é importante da gente ter muito atento aqui, né? A metrópole, por sua vez, ela deve ser a única fornecedora dos produtos manufaturados para a colônia. Isso significa que tudo aquilo que era consumido aqui no Brasil deveria ser produzido em Portugal. A gente chama isso de exclusivo metropolitano. E isso significa, então, que a metrópole ela vai ter um mercado consumidor muito seguro e garantido, que é a colônia. Que maravilha para Portugal, né? Tem todo um lugar aqui, toda uma região que pode consumir absolutamente tudo o que eles produzirem. O que isso significa na prática? Que eles não podem, eles, os colonos aqui do Brasil, não podem comprar produtos manufaturados de outras regiões. E vocês muito bem sabem que a Inglaterra, nesse momento, está produzindo manufatura doidado. Né? Está produzindo muitas coisas a partir da Revolução Industrial. Baratas, inclusive. Um cara lá em Minas pode comprar alguma coisa produzida na Inglaterra? Não. O Pacto Colonial impede. Tá certo? E impede, inclusive, que aconteça o desenvolvimento de manufaturas aqui na própria colônia. Então, um carinha que está ganhando muito dinheiro lá em Minas, ele não pode desenvolver ali uma pequena indústria ali de sapatos. Não pode. Por quê? Porque os sapatos eles devem ser comprados, então, lá da metrópole. Tá certo? Esse modelo de exploração, obviamente, ele vai causar muita insatisfação nas pessoas aqui da colônia. Concorda comigo? A galera que tá aqui da colônia, ela vai gostar de ser impedida de comprar ou de fazer aqui os seus próprios produtos manufaturados? Não vai gostar nem um pouco. Só que como vocês muito bem sabem, tudo que é ruim pode piorar. E piora aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, durante o período que a gente conhece como o ciclo do ouro, tá certo? Estão lembrados do ciclo do ouro? Sim ou não? Durante todo o século XVIII, o Brasil ele dá uma guinada econômica muito forte. E muito forte por quê? Porque finalmente encontrou-se metais preciosos aqui na colônia,
tá certo? Não significa dizer que pararam, então, de produzir açúcar, mas que as atividades, né, realizadas aqui na colônia, elas começaram a se intensificar muito mais e se voltar muito mais para a exploração do ouro, porque afinal de contas ele é muito mais lucrativo. E essa exploração do ouro, então, ela vai ocorrer na região das Minas Gerais, né? E ali, então, vai ter um desenvolvimento desse processo de exploração colonial ainda mais forte. Por isso que tudo que é ruim pode piorar. Por quê? Porque se o pacto colonial já impedia o desenvolvimento econômico, né, aqui da metrópole, impedia que os colonos, né, comprassem produtos da Inglaterra, comprassem produtos dos Estados Unidos, comprassem produtos aqui da América espanhola, que impedia ainda que eles desenvolvessem ali atividades industriais aqui. O que vai acontecer durante o ciclo do ouro é que esse pacto colonial ele vai se intensificar, ele vai fechar ainda mais o cerco. Agora, além de impedir tudo isso, né, a metrópole também vai intensificar, aumentar a exploração do imposto, tirando assim o dinheiro dos colonos aqui da América Portuguesa, tá certo? E é por isso então que a gente precisa relembrar, né, dos famosíssimos impostos que eram cobrados aqui na América Portuguesa durante esse período que ficou conhecido como o ciclo do ouro, né? Como que Portugal explorava essa organização e essa extração do ouro? Era através de impostos. O mais famoso deles era o quinto, que, como vocês muito bem sabem, ele representava, né, que 20% de todo o ouro explorado na colônia deveria ir de imposto direto para a metrópole. E como eles faziam isso? Ó, eu coloquei aqui para vocês uma representação aqui, né, das barras de ouro que recebiam os selos reais, ó. Estão vendo aqui? Então, todas as vezes que você terminava de extrair o ouro, você era obrigado a levar todo aquele ouro que você tinha extraído para as casas de fundição. E lá nas casas de fundição, todo aquele ouro, né, recolhido muitas vezes em pó, ele era derretido e formado numa única barra de ouro. E ali ele ganhava o símbolo da coroa portuguesa. E é ali que eles já tiram, então, esses 20% do imposto, tá certo? Se você andar na rua sem o símbolo da coroa portuguesa, esse ouro é considerado ilegal. Então ele pode ser confiscado pelos agentes do governo ali da colônia, tá certo? Então não tem como escapar disso, concordam comigo? Todo mundo tinha que pagar o quinto, né? Além do quinto, a gente tem a capacitação, que vai aumentar ainda mais essa quantidade de imposto que essa galera tá pagando, porque agora, além do quinto, você vai ter que pagar também uma porcentagem de ouro de acordo com a quantidade de escravos que você tem. Então, se eu tenho 10 escravos, eu vou pagar mais. Se você tem 50 escravos, você vai pagar uma porcentagem ainda maior, 5 vezes maior, né, dessa quantidade de ouro. E com isso, então, vocês conseguem perceber que a coroa portuguesa tá explorando, né? Tá pegando esse ouro, tá tirando o dinheiro dessa elite colonial que estava aqui trabalhando com a extração do ouro, tá certo? E tudo que é ruim pode piorar. Por quê? Porque quando a coroa observava a quantidade de imposto que eles tinham extraído ao longo de um ano e falavam assim, bom, não era isso que a gente queria, a gente precisa de mais. A gente achou que teria mais ouro aqui nos nossos cofres. O que eles criaram? Um outro imposto, conhecido como a derrama. A derrama, ela permitia que o governo português entrasse na casa das pessoas e pegassem tudo que elas tinham de riqueza, tudo aquilo que elas tinham de ouro que estava dentro da casa delas. Quando não atingia a quantidade de imposto pré-determinada, eles podiam fazer isso. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é arbitrário? A coroa portuguesa falou, bom, não é essa quantidade de ouro que estava previsto. Então ela entra na casa de vocês, bate na porta, invade e fala, eu quero todo esse ouro que tem aqui. Ah, mas eu já paguei lá o quinto e a capacitação. Não importa. Eu tenho o direito, enquanto coroa, de declarar, de decretar a derrama, para confiscar ainda mais esse dinheiro. Tá certo? Então, tudo isso representa pra gente o quê? A intensificação do pacto colonial.
E a gente pode, então, sem nenhuma criatividade, entender que a galera que estava na colônia durante todo o século XVIII estava bastante brava com a metrópole. Estava cansada dessa exploração feita pela metrópole, certo? E o século XVIII, como vocês, espertinhos, muito bem sabem, é o século do ouro no Brasil, mas é o século das luzes no mundo. E é então aqui que as coisas elas se juntam, porque você tem toda uma população que está revoltada ali na colônia. E essa população revoltada vai entrar em contato com as ideias, né, do pensamento iluminista, que vai falar então de liberdade econômica e política, né? E o que essa galera que está aqui na colônia mais quer, pessoas? Liberdade. Né? Liberdade de não pagar imposto, liberdade de poder produzir o que quiser, liberdade de poder, inclusive, organizar o seu próprio governo, sem ser controlado pela metrópole. Então, olha a contradição aqui. No momento em que os colonos na América Portuguesa, os colonos do Brasil, tinham menos liberdade, é o momento em que eles estão sendo impactados com um conjunto de ideias sobre liberdade. Opa! Então, aqui a gente consegue ver que uma coisa vai se juntar a outra, e aí a gente tem um boom de um processo muito intenso e muito violento, né, se a gente quiser, mas um processo de transformação, ou de tentativa de transformação, tá certo? Além da influência do pensamento iluminista, a gente tem um outro processo aqui, que vocês também sabem o que é, a independência dos Estados Unidos. O que os colonos lá da América do Norte fizeram? Eles conquistaram a liberdade deles. Eles estavam também num momento em que eles estavam sendo super explorados pela metrópole deles, que era a Inglaterra, e o que eles fizeram? Sai fora a metrópole! Eu vou organizar aqui o meu rolê sozinho, não preciso de vocês. Então a independência dos Estados Unidos mostra o quê? Um caminho a seguir. Percebe? Então esses colonos revoltados têm a ideologia iluminista e têm um modelo do que fazer. E alguns anos depois, como vocês também já estudaram, surge um outro modelo radical, muito mais radical, porque vai ser um modelo que não vai influenciar apenas a elite econômica da colônia, vai influenciar as classes baixas. Eu estou falando do levante de escravos do Haiti, que acabou com a escravidão ali dentro. Então vocês conseguem perceber como essas coisas se encaixam e como o século XVIII, então, é um século extremamente contraditório para quem está aqui na colônia da América Portuguesa? Por um lado, eles estão sendo super explorados e, por outro lado, eles estão vendo ao redor do mundo muitas pessoas e muitos processos de ruptura, de rompimento, de dar um basta nessa exploração. Fechou até aí? Então foi dentro de todo este contexto, né, que a gente trabalhou até aqui, que surge a primeira conjuração, o primeiro movimento que vai então ter como característica a influência do pensamento iluminista e, no contexto histórico local, a opressão feita pela metrópole, certo? Esse movimento em Minas, que ficou conhecido então como Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789, e aqui um parênteses, tá? Só um parênteses. Há uma discussão e há dois nomes para tratar desse movimento. Eu vou usar aqui conjuração, tá? Mas é muitas vezes conhecido como a Inconfidência Mineira. Eu estou colocando aqui, ó, tem um cardzinho aqui para vocês que está explicando um pouco essa diferença. Então, se você sentir curiosidade aí, né, para trabalhar essa ideia, né, do porquê conjuração ou do porquê inconfidência, não são exatamente sinônimos, tá? São coisas diferentes, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que vai te mostrar alguns caminhos, tá bom? Mas pra gente aqui a gente vai trabalhar o nome, né, que hoje em dia é mais comum de usar, que é a Conjuração Mineira, e que vai acontecer em 1789. Bom, essa revolta, ela vai ter um momento, um contexto muito bem definido.
Em 1788, a coroa portuguesa, ela estabeleceu uma derrama, tá lembrado da derrama, né? Porque ela queria 9 mil quilos a mais de ouro do que ela conseguiu arrecadar naquele ano. Então ela olhou para os seus cofres e falou: opa, 9 mil a menos, o que eu faço? Vou estabelecer a derrama. 9 mil quilos de ouro, galera. É coisa pra caramba. E se é coisa pra caramba, né, era óbvio que a população ali da região de Minas não ia aceitar de bom grado aquilo. Já tem todo o contexto da exploração que eles não estão satisfeitos. E já tem a influência do pensamento iluminista e já tem a influência da independência dos Estados Unidos. Por isso, alguns membros da elite de Minas Gerais da época vão se juntar para promover uma reação a essa derrama. Então a Conjuração Mineira ela nasce como uma reação à derrama de 1788, tá certo? Agora, lembra que eles estão sendo inspirados pelas ideias iluministas? O que as ideias iluministas fazem? Né? O que elas dizem? Elas organizam um conjunto de pensamentos de liberdade. Né? Então eles vão beber desses ideais iluministas, vão olhar o exemplo dos Estados Unidos e vão falar o seguinte: a nossa reação não vai ser simplesmente a gente não querer pagar a derrama. A gente vai acabar com essa exploração. Como? Promovendo uma ruptura, promovendo a independência desta região aqui. A gente não quer mais ser controlado pela metrópole por Portugal. Tá certo? Os membros dessa elite, então, vão se articular e, né, em fevereiro de 1789, era a data programada para essa derrama acontecer. E no dia, então, que essa derrama iria acontecer, né, esses revoltosos, eles tinham articulado um plano que era de capturar o governador-geral ali da região de Vila Rica, né, da região de Minas Gerais. E quem ficou incumbido, né, encarregado de fazer isso, era Joaquim José da Silva Xavier, que era um alferes, né? Significa que ele era o segundo tenente ali da região de Vila Rica. E ele também, né, tinha outras atividades e ele era apelidado como foi apelidado como Tiradentes. Eu sei que você já ouviu falar desse sujeito aí, né? Esse cara, então, que era um segundo tenente, né, tinha ali armas e tinha um treinamento militar, ele foi responsabilizado, né, pelos outros integrantes do grupo a iniciar esse processo, capturando o governador-geral ali da região de Minas. Só que teve um X9 no rolê, né? E aí, um outro cara que era um dos inconfidentes também, um dos conjurados, né, em Minas, que era o Joaquim Silvério dos Reis, ele acabou traindo o movimento, entregou a paçoca, percebe? Bateu lá no governo geral lá de Minas, né? Bateu lá e falou: ô, seu governador, tem uns caras aí que estão querendo conspirar contra você, mano. Então, assim, vamos fazer um trato? Se eu te contar quem é, se eu der a letra para você, você perdoa as minhas dívidas. O que o governador faz? É tudo nosso, é nada deles, mano. Fechou, Silvério. E aí, então, esse acordo, né, que o Silvério fez, ele acabou sendo perdoado das dívidas que ele tinha com a coroa. Então, ele tinha uma série de impostos, né, e acabou sendo perdoado, tendo esses impostos perdoados. E, em contrapartida, ele entregou todos os seus companheiros ali, né? Foi o X9 do rolê, tá certo? Quando o Silvério entrega, né, a turma toda, eles vão ser todos presos. Um grupo ali, né, de dezenas de conjurados ali da elite de Minas foram presos, tá certo? E todos eles foram condenados, né, à morte. Só que, nesse momento, a rainha de Portugal, né, Dona Maria, ela muda a pena de quase todos os conjurados de Minas, transformando a pena que era de morte em degredo. Todos esses caras, eles foram condenados a ser expulsos daqui do Brasil e tiveram, né, que passar o resto das suas vidas na África, né, sem poder voltar para o Brasil novamente. O único que foi punido, que foi mantida a pena dele com a pena de morte, foi o próprio Joaquim José da Silva Xavier. O alferes, ou seja, um dos únicos membros um pouco mais pobres, de classes não tão altas ali da colônia,
né? E que também tinha sido encarregado de iniciar esse movimento. E aí, então, em 1792, a sentença do Tiradentes ela é promulgada e no dia 21 de abril ele é, então, enforcado, né? E ao ser enforcado, ele também vai servir de exemplo, né? Ele vai ter as partes do seu corpo amarradas, né? Cada membro em um cavalo. Esses cavalos eles são chicoteados para ir cada um para um lugar, para uma direção, e com isso as partes do corpo do Tiradentes elas foram totalmente ali arrancadas, né, umas das outras. E aí, em cada lugar público da região de Vila Rica, as partes do corpo do Tiradentes foram expostas em lugares públicos para servir de exemplo, né, para que todo mundo olhasse, né, e falasse: bom, olha o que acontece com quem tenta ir contra a coroa. Tá certo? Beleza? Vamos falar um pouco dos objetivos específicos desses caras? Porque isso é importante pra gente. Bom, então a gente sabe que essa revolta, ela não deu certo, mas ela é muito importante na história do Brasil. Tudo bem? E por que ela é importante? Olha o que os conjurados em Minas queriam. Eles queriam proclamar a independência em Minas Gerais. Então eles queriam a ruptura daquela região com relação à metrópole, com relação a Portugal. Não é do Brasil inteiro, sacou? É só dali da região de Minas, tá? Eles queriam instaurar um governo republicano sediado ali em uma das cidades encantadoras ali da região de Minas, que é São João del Rei. Eles também queriam criar uma universidade na região de Vila Rica, coisa que era proibida na América Portuguesa. Não há universidade na América Portuguesa até então. E olha a influência do iluminismo aí, né? Onde que se difunde as ideias do iluminismo? Nas universidades. O que eles querem fazer, então? Eles querem criar aqui na América Portuguesa, né? Criar na região em que eles iriam proclamar essa república, um lugar para se debater, para se discutir, para construir o pensamento e para difundir, então, né? Fazer circular esse pensamento iluminista, tá certo? Eles queriam incentivar as manufaturas. Olha aqui a relação que a gente faz com o Pacto Colonial que a gente viu lá no comecinho, lembra? Então eles queriam o rompimento, eles queriam a independência de Minas, inclusive por questões econômicas, inclusive para fugir do Pacto Colonial que impedia que eles criassem ali, né, as suas próprias indústrias, tá certo? Também queriam explorar as jazidas de ferro e de salitre para além da exploração do ouro, né? Porque tem muito disso lá na região de Minas, tá certo? E eles já estão aqui de olho, né, de certa forma, em as matérias-primas para a indústria, né? Então dá uma olhada quanto isso tem a ver com aquilo que a gente comentou lá no comecinho, né, da aula. E também queriam instaurar uma fábrica de pólvora, tá certo? Esse movimento, então, que foi desarticulado, ele tem características muito próprias. E eu queria destacar para vocês, então, uma coisa que está presente, que é a independência num lugar, então ela não é ampla, né? E uma coisa que está ausente. Em algum momento aqui foi falado de fim da escravidão? Não. E a gente já troca uma ideia sobre isso daqui a pouquinho. Fechou? Bom, então esse é o movimento em Minas, né? Mas como a gente viu aqui no começo, a gente tem dois movimentos para conversar na aula de hoje. E como a gente viu, havia, né, a intenção de punir o Tiradentes justamente para que servisse de exemplo, tá certo? Mas, obviamente, que isso não deu certo, porque alguns anos depois, então, ocorreu um segundo movimento na Bahia, tá? E que ficou conhecido como a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, tá? E que ocorreu em 1798, tá bom? Tô colocando esses dois nomes aí para vocês, porque às vezes ele aparece com um nome, às vezes ele aparece com outro. Na realidade, ele é muito mais conhecido como a Conjuração Baiana, tá? Mas vocês podem ver aí, então, também, em algum lugar, como a Revolta dos Alfaiates, tá certo? Vocês vão ver que tem coisas que são muito parecidas aqui, mas tem coisas que são muito diferentes, tá? O contexto, ele é bem diferente, em certo sentido. Não, Pro, mas não tem a questão do pacto colonial? Tem. Tem a questão da exploração ali? Tem. Tem a influência dos iluministas? Ou se tem. Tem também a questão da independência dos Estados Unidos e da independência do Haiti? Mano, tem muito.
Então isso é igual, né? Mas o contexto da região ele é um pouco diferente, tá? Durante a década de 1790, ali na região da Bahia, muitas terras que serviam para a produção de alimentos da própria população, elas voltaram, né, para os latifúndios e para a produção de cana-de-açúcar. Isso criou, então, uma crise alimentícia ali na região. As pessoas começaram a passar fome, percebe? Também tem uma questão do tratamento dado aos escravos, né? Os escravos eles eram o tempo inteiro violentados, eles eram muito oprimidos, né? As classes baixas elas sofriam muito com essa crise da alimentação, com a questão dos impostos, tá certo? Então tudo isso, né, envolve, cria ali um barril de pólvora dentro da Bahia nesse período e que vai explodir logo menos, tá certo? O movimento, então, ali na Bahia tem todas essas questões, tá? Tem todo esse contexto. Agora, ele tem uma questão, ele tem um movimento, né, muito objetivo, tá certo? E durante, então, todo esta década, né, vai acontecer, então, todos esses problemas que a gente já listou aqui. Em 1798, então, alguns grupos, né, começaram a se articular e começaram a promover, então, a divulgar uma série de panfletos reclamando, né, convocando as pessoas a se unirem em uma revolta para acabar com esses problemas, tá? E como que eles queriam, então, acabar com esses problemas? Quais eram os objetivos dessa galera que se colocou em revolta contra, né, os desmandos da metrópole? Os objetivos deles eram a instauração de uma república, acabar com a escravidão e diminuir os impostos. Percebem como é uma coisa um pouco diferente aqui, principalmente nesses dois pontos? Sim? Outra questão pertinente aqui para a gente trabalhar também é a questão dessa república. É uma república ampla, com amplitude. Não é só da região da Bahia. É toda a ruptura de toda a América Portuguesa com relação à metrópole. Tá certo? Um outro ponto importante aí que diferencia muito esse movimento são os próprios conjurados. Quem eram eles, né? Se a gente tem lá em Minas, né, a elite sendo o grande agente dessa revolta, aqui a gente tem, né, um grupo muito mais de classes baixas. A gente tem os oficiais militares de baixas patentes, a gente tem soldados, a gente tem pequenos comerciantes, negros libertos, né, que eram escravos e que tinham conquistado a sua alforria de alguma forma, grupos escravizados ainda que se uniram a esse movimento, e alfaiates e outros artesãos. Né? E é por isso, então, né, que a conjuração baiana também foi chamada de conjuração dos alfaiates, por contar com a participação de vários alfaiates. Né? E além da insatisfação em relação à coroa, a maior parte dos conjurados tinham em comum a condição social. Eles eram pobres, percebe? Então aqui já tem uma diferença muito grande entre quem fez a revolta em Minas e quem fez a revolta na Bahia. Tá? A revolta, né, os conjurados da Bahia, a conjuração baiana, é um movimento muito mais popular. Justamente por isso que ela traz, né, diferente do movimento lá de Minas, a questão da escravidão. Tá certo? Porque era um movimento popular, muito influenciado por aquilo que tinha acontecido no Haiti. Muito influenciado pela rebelião dos escravos no Haiti. Tá certo? Esse movimento, então, ele acabou sendo muito mais violentamente combatido pela metrópole, tá? Como eu falei para vocês, né? Em 1798 começou a surgir, né? Em agosto de 1798, a Bahia inteira começou, acordou com uma série de panfletos, né? Que difundiam os ideais iluministas, difundiam aqueles ideais, né? Que estavam representados lá no Haiti, tá certo? E o governo português vai se articular e vai acabar com esse processo de uma maneira muito mais violenta. Tudo bem? E é justamente aqui então que entra, né, os nossos pontos de comparação, tá? Ao passo que lá em Minas apenas uma pessoa foi condenada à morte, aqui a gente tem 4 pessoas. Na Conjuração Baiana, 4 pessoas são condenadas à morte. A elite, alguns grupos da elite participaram do movimento na Bahia, não tiveram nenhuma punição severa colocada a eles, tá certo? Agora, os membros das classes baixas
foram sim condenados à morte e 4 pessoas acabaram morrendo, tá certo? Então a gente consegue ver uma série de coisas que são iguais e uma série de coisas que são diferentes, tudo bem? E aí eu quero de vocês, então, né, para hoje, que vocês façam, então, um exercício que está inclusive aí no livro didático, né, de vocês. Eu vou até projetar aqui para ficar mais fácil, combinado? Então tá aqui, ó. Eu quero de vocês, né, que vocês montem essa tabelinha aqui no caderninho de vocês, combinado? Preencha aqui, explicando, né, a conjuração mineira e a conjuração baiana, colocando o período em que ela ocorreu, colocando os objetivos, né, de ambas as revoltas, tá certo? E quais são, então, as consequências, né? Ou seja, o que aconteceu com cada uma dessas revoltas, como elas foram reprimidas, quem foi reprimido, quem mais foi reprimido. Beleza? Tudo certo? Aqui, então, para a gente finalizar, meus amores, a gente precisa conversar um pouco, né, sobre os significados desse movimento. É a primeira vez na história do Brasil, da história da América Portuguesa, que um grupo de pessoas vai tentar promover a ruptura definitiva com os domínios da metrópole. Ou seja, o que está cheirando aqui nesse momento, está cheirando independência, tá certo? Por isso que a gente chama, né, esses movimentos, olha como a gente começou a aula, de movimentos emancipacionistas, né? Ou então a gente usa o termo ensaios sediciosos, porque são ensaios da sedição, são ensaios da independência. Ambos foram reprimidos, ambos foram controlados, mas eles demonstram a insatisfação da população que vivia na colônia. E que essa população, ela não quer mais negociar, ela não quer mais ser controlada pela metrópole. A independência vai vir por aí. Mas isso a gente conversa nas próximas aulas. Fechou? Belezinha? Então é isso, meus amores. Não esqueçam aí de fazer, então, como exercício, né, essa comparação aqui, né, construindo esse quadro. E a atividade complementar de vocês, né, é responder a questão 2 aqui, que vocês vão ter que, né, responder. Considerando a posição social dos conjurados, qual era a principal diferença entre a conjuração mineira e a conjuração baiana? Então, vocês são espertos, vocês são maravilhosos, e vocês aí vão responder essa questão para mim. Belezinha? Fechou? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês, juízo, cuidem-se e até a próxima.